Atenção Marvecos, Marvelinos, Marvelnautas e Marveloides, está começando o Marvete Lendo e hoje vamos falar sobre as origens dos heróis clássicos dos anos 60. A coleção de graphic novels da Salvat trouxe em sua expansão de clássicos um compilado com as origens dos heróis da Marvel da década de 60. São as primeiras histórias de alguns dos personagens mais importantes do universo Marvel conhecidos até hoje. A primeira história desse encadernado é a origem do Quarteto Fantástico, publicada na primeira edição de Fantastic Four. A família superpoderosa, criada após uma viagem interestelar comandada por Reed Richards, acaba ganhando superpoderes após serem atingidos por raios cósmicos. Reed fica com o seu corpo flexível como borracha e se torna o Senhor Fantástico. Susan Storm, namorada de Reed, ganha o dom da invisibilidade e passa a ser conhecida como a Mulher Invisível. Ben Grimm, amigo deles, tem seu corpo transformado em uma enorme massa de rochas e ganha super força, passando a adotar o codinome Coisa. E finalmente, Johnny Storm, irmão de Susan, passa a conseguir deixar seu corpo incandescente e fica conhecido como Tocha Humana. Nessa primeira edição, são mostrados os poderes do grupo e eles enfrentam o Topeira, um vilão que queria dominar o mundo agindo no interior da Terra. A segunda história desse encadernado é a origem do Homem-Formiga, publicada na revista Tales to Astonish número 27. Hank Pym era um genial cientista que desenvolve um soro encolhedor. Depois de testar em vários objetos, ele usa a solução em seu próprio corpo e descobre que o soro funciona também em humanos, mas ele acaba caindo em um formigueiro e só sobrevive com a ajuda de uma formiga boazinha. Trata-se de uma história que aparentemente não teria continuação, pois ao final, Hank Pym joga a solução no ralo, mas a turma de Stan Lee decidiu aproveitar o personagem tempos depois. Na sequência temos a primeira história do Incrível Hulk. Em uma revista própria, o Hulk é o resultado de um acidente causado por uma bomba de raios gama. Bruce Banner, um dos cientistas responsáveis pela bomba, descobre que havia um jovem no campo de testes e corre para salvá-lo, mas ele próprio acaba sendo atingido pela radiação. O personagem ainda não tinha seus poderes bem definidos e há várias transformações entre Bruce Banner e o Hulk. Tem ainda um vilão genérico chamado Gárgula, mas o importante mesmo é o dramático protagonista. A curiosidade é que, por causa da qualidade disponível para a impressão da revista, nessa primeira edição o Hulk ainda não era verde, e sim acinzentado. Uma das histórias de origem mais importantes também está nesse encadernado. A origem do Homem-Aranha, publicada na revista Amazing Fantasy número 15, mostra a famosíssima aventura de Peter Parker, o nerd que é picado por uma aranha radioativa e ganha poderes para escalar paredes, super força e agilidade. Ele desenvolve lançadores de teia e passa a usar seus poderes para ganhar algum dinheiro, mas, como bem sabemos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peter não se envolve em um roubo e o ladrão, para fugir, acaba matando o tio Ben, fazendo com que o protagonista carregue a culpa por essa tragédia pelo resto da sua carreira heróica. Outro grande herói criado nos anos 60 pela Marvel é o Homem de Ferro. Tony Stark era um empresário do setor de armas milionário e inteligentíssimo, mas em um de seus testes no Vietnã, cai em uma armadilha e é capturado por um exército guerrilheiro. Ele é forçado a desenvolver armas para os raptores, mas com a ajuda de outro prisioneiro, desenvolve uma armadura para escapar. Talvez essa história seja a que teve a melhor e mais fiel adaptação para os cinemas, com cenas muito fiéis aos quadrinhos. A história contada na revista Tales to Astonish 44 trazia a origem da Vespa, a companheira do Homem-Formiga. O herói já fazia sucesso e os roteiristas decidiram criar um par romântico para ele, mas que também tivesse um papel ativo nas aventuras. Filha de um cientista que trabalhava com Hank Pym, Janet Van Dyne acaba vendo seu pai morrer em uma experiência e usa o soro do encolhimento junto com o Homem-Formiga para resolver a ameaça criada pelo seu próprio pai. Logo, eles se tornariam mais um super casal das páginas da Casa das Ideias. Outra ideia desenvolvida pela dupla Stan Lee e Jack Kirby
foi a de criar um grupo de heróis sem um fundo científico propriamente dito. Os X-Men eram pessoas com poderes e habilidades especiais por serem mutantes, ou uma evolução da raça humana. O professor Xavier cria uma escola para treinar esses superdotados e ajudar a civilização com super ameaças. E o primeiro grupo era formado pelo Anjo, o Fera, o Homem de Gelo, Ciclope e a Garota Marvel. Mas desde a primeira edição da revista eles já têm que enfrentar Magneto e a sua crença de que os mutantes não deveriam conviver com os simples humanos. Essa divergência geraria muitas histórias para os mutantes da Marvel. Depois de todas essas origens de heróis, o encadernado traz a origem de um famoso grupo de heróis. Os Vingadores são o resultado da união do Homem de Ferro com o Hulk, Homem-Formiga, a Vespa e Thor, para combater Loki, o deus da trapaça. Loki manipula o Hulk para que o gigante verde destrua tudo ao seu redor, mas os pedidos por socorro não chegam apenas em Thor, e os heróis se unem para enfrentar o vilão asgardiano. No fim, a Vespa dá a ideia que geraria o nome do grupo e eles passam a atuar em conjunto. Mas logo na quarta edição da revista dos Avengers já tinha muita coisa nova para mostrar. O grupo se reúne mais uma vez para encarar Namor, o príncipe submarino, e acaba encontrando um bloco de gelo no oceano com o Capitão América congelado. O Capitão América teve sua origem nos anos 40, durante o período das guerras, mas foi reaproveitado para enriquecer ainda mais o universo Marvel e foi um sucesso. A última história do encadernado da Salvat traz a origem do Demolidor, o Homem Sem Medo. Matt Murdock era um advogado que ficou cego ainda quando jovem por causa de um acidente com um caminhão que carregava cilindros de material radioativo. Apesar de perder a visão, os demais sentidos de Murdock aumentaram de forma impressionante, fazendo com que ele desenvolvesse grandes habilidades. Ele usa seus poderes para vingar a morte de seu pai boxeador, morto após uma manipulação de resultados nas lutas, e logo decide continuar na batalha contra o crime. Esse é outro personagem que também não tinha suas cores clássicas na primeira história. Nessa aventura, o Demolidor usa um chamativo traje amarelo. O ponto negativo para esse encadernado é a ausência da história de origem do Thor, o deus do trovão. O único personagem clássico da Marvel deixado de fora teve a sua origem contada em um outro encadernado da Salvat, mas com edição reestilizada nos desenhos. Uma falha imperdoável. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha, assina o canal e visite o nosso site marvelcrono.blogspot.com.br para acompanhar o maior projeto brasileiro de organização das histórias da Marvel.